Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, e esta é a EBD Online. Nós estamos estudando sobre o tema Jesus o Nazareno, traços biográficos apaixonantes e desafiadores de Jesus de Nazaré. Queridos, nós já estudamos na primeira aula sobre Jesus como judeu da Galileia. Depois, na segunda aula, estudamos sobre o profeta do Reino de Deus. Hoje, então, nós queremos tratar do tema Poeta de Deus, baseados em Lucas, capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz então a palavra de Deus. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. À medida que Jesus, o Nazareno, iniciou sua vida pública e seu ministério, uma verdadeira revolução poética deflagrou-se. Por meio de suas pregações públicas, transmitiu seus ensinos por parábolas e por brevíssimas frases de efeito, também chamadas de ditos parabólicos, mediante um excepcional e surpreendente primor retórico e poético. O método de contar parábolas já era conhecido do povo judeu na época de Jesus, por conta de ter sido usado também por alguns profetas, Isaías, Ezequiel. No entanto, o que torna original e surpreendente as parábolas de Jesus é que ele contou nas aldeias da Galileia, enquanto mostrava aos camponeses, aos seus ouvintes, os campos semeados da Palestina, ou lhes pedia para que prestasse atenção nas redes cheias de peixes que os pescadores daquelas paragens iam tirando do lago. O método de contar parábolas é considerado como uma pedagogia de libertação, pois Jesus parte do contexto cultural e histórico de seus ouvintes para ensinar-lhes a sua doutrina. Além disso, nós podemos entender as parábolas como uma linguagem poética de Jesus, fazendo dele o incomparável, singular poeta de Deus. Esse é um traço biográfico de Jesus que nós precisamos resgatar, que nós precisamos compreender, que nós precisamos enfatizar se queremos seguir os passos de Jesus o Nazareno. Ele foi o poeta de Deus, porque usou das parábolas para ensinar as multidões acerca do reino de Deus, acerca de coisas preciosas, acerca do Evangelho. Estudar as parábolas de Jesus nos ajuda a entender a sua mensagem e sua vida, pois a sua metodologia muito revela de sua pessoa e de suas escolhas. Os evangelhos nos contam que Jesus pregou, anunciou, ensinou cerca de 40 parábolas e ditos parabólicos que encantaram os ouvintes de Jesus. Tais parábolas eram uma espécie de ilustração para clarear o entendimento dos ouvintes acerca de algum ensinamento. Mas elas serviam também para encobrir alguma coisa devido ao coração fechado de alguns que ouviam Jesus de maneira preconceituosa. Então é interessante notar esses dois aspectos das parábolas. Jesus, através das parábolas, clareava a verdade do seu ensino para alguns e ocultava a verdade do seu ensino para outros. Os pobres, os camponeses, os publicanos, as meretrizes, os ouvintes originais de Jesus que compunham aquela multidão, ouvindo as parábolas,
eles então entendiam melhor o ensinamento de Jesus. Já para fariseus, doutores da lei, escribas, sacerdotes, que já vinham ouvir Jesus com preconceito, as parábolas de alguma forma ocultavam, colocavam de forma enigmática a mensagem de Jesus para que eles não entendessem mesmo porque eles assim já estavam com um preconceito em relação ao Senhor. Por isso é que você encontra passagens bíblicas como Mateus 13, de 10 a 14, que mostram essa ideia da parábola como ocultamento da verdade para alguns. E você encontra também em Mateus capítulo 21, versículo 45, né, quando você encontra passagens que mostram essa ideia de que as parábolas muitas vezes, de alguma forma, ocultavam a verdade para alguns, porque eles já vinham com um preconceito. Mas, no geral, as parábolas são compreendidas como histórias populares de fácil compreensão. Elas seguem uma regra de 3 ou 4 personagens, trazem um vívido contraste, têm uma lição no final, às vezes uma cilada, quer dizer, querem pegar o ouvinte, e também tem um propósito. Geralmente foram geradas a partir de um propósito, de uma causa. O que podemos então compreender destas parábolas que nos ajude a decifrar a figura de Jesus? A figura do Nazareno, esse poeta de Deus, que utilizou as parábolas, essas histórias populares, para que facilmente fossem compreendidas pelo povo, para que facilmente fossem assimiladas pelas pessoas e elas colocassem em prática a verdade da mensagem de Jesus. Como podemos então compreender essas parábolas? Então a primeira questão que nós podemos colocar é a classificação das parábolas, porque as parábolas são de vários tipos, né? Mas primeiro é interessante entender o significado da palavra parábola. Parábola vem do grego parabolê, né? Que vem da junção de duas palavras, para, que significa ao lado, junto a, e balém, que significa lançar. Assim, a história, a parábola é lançada com a verdade para ilustrá-la. Os ouvintes e leitores, ao perceberem a comparação ou a analogia entre a história e a situação em que se encontra, são estimulados a pensar, refletir. As parábolas eram um meio de comunicação eficaz, pois devido ao seu formato de história, logo despertavam o interesse dos ouvintes. As parábolas de Jesus são classificadas em 4 tipos ou 4 categorias. As parábolas do reino, as parábolas da graça, as parábolas dos súditos e as parábolas da parousia. Vamos então estudar um pouquinho cada um desses tipos, dessas categorias, para a gente poder compreender melhor a riqueza poética das parábolas de Jesus e o significado que elas tiveram para os seus ouvintes e também para nós hoje. Primeiro, as parábolas do reino. São várias. São muitas as parábolas que Jesus contou acerca do reino de Deus. Afinal, essa era a sua mensagem principal. Este era o centro da sua mensagem, o reino de Deus. E Jesus, então, usou diversas parábolas para ilustrar a compreensão dos seus ouvintes acerca do reino de Deus. Dentre as muitas parábolas, né, Mateus 13, 24 a 30, Marcos 4, de 3 a 8, Marcos 2, 19 a 22, mas dentre as parábolas do reino, quero destacar aqui a parábola do grão de mostarda, que está registrada em Mateus, capítulo 13,
versículo 31 a 32, e em Lucas 13, de 18 a 19. Nesta parábola, Jesus usa a menor semente conhecida da época, o grão de mostarda, para ilustrar o mistério do reino de Deus. E deve ter sido assim uma surpresa muito grande para os ouvintes de Jesus, porque Jesus então compara o reino de Deus, na expressão de Mateus, o reino dos céus, com um grão de mostarda, com a semente de mostarda, considerada naquela época a menor de todas as sementes. Deve ter sido surpresa para todos os seus ouvintes e eles devem ter ficado perplexos. Isto porque devemos lembrar que os ouvintes de Jesus esperavam o reino de Deus, tinham uma expectativa do reino de Deus como algo grandioso, como algo forte, como algo poderoso, como algo violento. Deus e o seu reino sempre estava associado na mente dos judeus como um cataclisma mundial, como algo que iria, trazer de forma poderosa, grandiosa, grandiloquente a presença de Deus, o domínio de Deus sobre todas as nações. Aí Jesus vem dizendo que o reino de Deus, do qual ele é portador, e o seu movimento que ele inicia, que é o movimento do reino de Deus, vem de maneira simples, vem de maneira até mesmo insignificante, sutil, e se instala neste mundo, invade a história dos homens, e se instala até crescer e ganhar o mundo todo por adesão. É claro que a adesão aí é voluntária, e cada um dos que são chamados ao reino, quando abrem o seu coração e se voltam para Deus, se voltam para a figura de Jesus, aí é que se abrem para esse reino e que de fato se tornam súditos do reino. Mas é interessante então notar como Jesus, na parábola do grão de mostarda, ensina aos seus ouvintes que aquele grão de mostarda que é semeado, depois, de maneira tão insignificante, mas de maneira sutil, ele vai crescendo e se torna uma grande árvore. Jesus então compara o reino dos céus, o reino de Deus, com esse grão, que cresce misteriosamente, sutilmente, fraco, insignificante para alguns. Da Galileia pode vir alguma coisa que preste, disseram os fariseus e sacerdotes quando viram o ministério de Jesus. Da Galileia dos gentios, Jesus surge pregando, anunciando, vivendo, sinalizando o reino de Deus. Mas alguns certamente consideraram insignificante, fraco. Esperavam um rei e um reino de forma poderosa, majestosa, grandiosa. E Jesus diz: o reino está surgindo de maneira fraca, insignificante, que alguns nem dão a ele valor, mas ele está surgindo. E ele está crescendo. Ele invadiu a história humana. Ele está se tornando uma grande árvore, para onde virão se aninhar todos os pássaros da terra. O reino de Deus surgiu com a pessoa de Jesus, surgiu com o movimento iniciado por Jesus, e o reino de Deus continua neste mundo a abraçar a todos que se entregam, que se abrem para a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. É por isso que Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 11, que um dia, esse reino está crescendo, esse reino está se multiplicando, esse reino está crescendo como uma grande árvore, de tal modo que Jesus diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse reino está se multiplicando, vindo pessoas do Oriente e do Ocidente, até um dia a concretização plena e total na eternidade, quando haverá as bodas do Cordeiro, o grande banquete, e tomarão assento à mesa muitos do Oriente e do Ocidente,
sentados juntos a Abraão, Isaque, Jacó e os grandes patriarcas. Esse então seria a parábola do reino, né, que de alguma forma assim sintetiza todas as outras parábolas que Jesus contou do reino, essa categoria. Mas vamos então passar para a segunda categoria de parábolas, que são parábolas da graça. A graça de Deus foi motivo de muitas parábolas de Jesus, onde ele realçou o caráter compassivo, amoroso, bondoso de Deus, como um pai que a todos ama incondicionalmente. Há várias parábolas que ressaltam isso. Mateus capítulo 20, versículo 15, 16, Lucas 7, 41, 42, Lucas 14, 7 a 11. Mas a parábola que mais sintetiza essa questão da graça de Deus está em Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Estou me referindo à parábola do filho pródigo, que bem poderia também ser chamada a parábola do pai bondoso. Nós costumamos enfatizar o filho pródigo que vai para uma terra distante a partir do momento em que que exige a herança do pai, vai para uma terra distante, gasta, com meretrizes, dissolutamente, passa fome, lembra-se de que na casa do pai há fartura, cai em si, volta e é recebido calorosamente pelo seu pai, que o abraça, o beija e festeja o seu retorno. É uma parábola que, claro, fala acerca da perdição do ser humano longe de Deus, mas que enfatiza também, sobretudo, esse Deus que é um pai gracioso, bondoso, que está pronto a perdoar e acolher os seus filhos perdidos. É uma parábola que enfatiza a graça, o amor, o perdão de Deus como um pai incomparável que acolhe a todos com graça. Eu gosto particularmente dessa parábola quando o autor, o escritor Lucas, ressalta, certamente vindo da boca de Jesus, a ideia de um pai que corre ao encontro do filho, o abraça e o beija. E naquela cultura judaica, certamente aquele pai era um idoso, era inconcebível um idoso correr. E aquele pai da parábola corre, rompe com esse contexto cultural, com essas diretrizes, regras culturais, e corre ao encontro do seu filho. Mas não somente corre, ele o abraça e o beija. Carinhosamente, afetuosamente. Ele perdoa, ele acolhe. Isso é graça. Graça de um pai que Jesus apresenta como sendo Deus. Deus é este pai que tem graça, que tem misericórdia, que tem bondade para com todos os seus filhos, que perdoa, que acolhe, que abraça, que beija, que nos recebe em seus braços de amor. Este é o Pai, este é o Deus que Jesus apresenta nas parábolas da graça. Mas há ainda uma outra categoria de parábolas que Jesus nos apresenta. Não somente parábolas do reino, parábolas da graça, mas parábolas dos súditos. Os seguidores de Jesus, os que abraçam o reino, os que acolhem o reino de Deus, são considerados súditos deste reino. E aí Jesus conta também diversas parábolas que nos ensinam as atitudes que se esperam, gestos e ações que se esperam dos súditos do reino. Estão lá em Lucas, capítulo 16, de 1 a 3, Mateus 18, 23 a 35 e outras passagens. Mas, dentre estas, a que mais se destaca está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. É a parábola do bom samaritano. Nesta parábola, Jesus nos ensina o valor da caridade
e a atitude de amor ao próximo que se manifesta concretamente na vida dos seus seguidores. Os súditos do reino devem expressar tal amor em ações de solidariedade para com todos que sofrem e precisam de ajuda humanitária. Devemos lembrar que essa parábola surgiu por conta de uma pergunta, de alguém que dizia que estava observando todos os mandamentos e Jesus perguntou qual seria o maior dos mandamentos. Jesus disse que era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí a pessoa perguntou, e quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola onde um samaritano passa por uma estrada e vê alguém caído. Esse alguém caído era um judeu, e os samaritanos não se davam com os judeus, mas esse samaritano se debruça sobre aquele corpo, ali de alguma forma trata as feridas. Aquela pessoa tinha sido vítima de assaltantes, salteadores, e esse samaritano leva essa pessoa, esse judeu, para uma hospedaria, trata dele, paga a hospedagem, volta à sua viagem, mas deixa recurso e ainda deixa a promessa de que, quando voltar, pagará mais, se assim for necessário. E Jesus mostra também nessa parábola que um sacerdote e um levita passaram, que eram também judeus, passaram por aquele judeu caído ali na estrada e não socorreram, mas deram de ombros. E Jesus então mostra que todos os súditos do reino devem agir com bondade e misericórdia, com solidariedade com todos aqueles que sofrem. O próximo é todo aquele que sofre. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é então manifestar em ações concretas este amor que é solidário, que socorre, que ajuda, que acolhe, que de alguma forma tenta ser um suporte para aqueles que estão sofrendo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, fui forasteiro e me acolheste, estive enfermo e foste visitar-me. Toda vez que o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, as parábolas dos súditos são parábolas que mostram ações e atitudes que se esperam dos seguidores de Jesus, daqueles que são súditos do reino de Deus. Ações concretas de amor, de solidariedade, de ajuda, de socorro, de suporte àquelas pessoas que estão sofrendo neste mundo e que são o próximo de cada um de nós. Mas ainda há uma outra categoria de parábolas. São as parábolas da parousia, da chamada segunda vinda de Jesus, ou da volta de Jesus. Jesus falou muito também acerca de parábolas de sua volta repentina ao mundo. Mateus capítulo 24, 32 a 33, Lucas 12, 35 a 39 e sobretudo Mateus 25, de 1 a 13, onde está registrada a parábola das 10 virgens. Jesus nos conta parábolas acerca da sua parousia, da sua volta repentina, e de que nós somos exortados à vigilância, a estarmos servindo ao Senhor, a estarmos vigilantes, porque uma crise se instalará com a repentina volta de Jesus, e nós, súditos, bem como também aqueles que não conhecem, devemos estar atentos a isso, porque nós estaremos recebendo a volta de Jesus. E aí o Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele servo a qual o Senhor, quando voltar, encontrar servindo. Nós precisamos então, para isso,
estarmos vigilantes, estarmos atentos e estarmos numa constante dependência de Deus para vivermos todas as implicações do Evangelho, porque a parousia ela pode acontecer a qualquer momento. Jesus ensinou que assim como um ladrão vem e ninguém está esperando, o Filho do Homem, a parousia acontecerá quando ninguém estiver esperando. Mas nós devemos, se somos cristãos, se somos seguidores de Jesus, estarmos vigilantes, porque então o Senhor virá. E a parábola das 10 virgens é uma das muitas parábolas que ensinam isso. Virgens, são retratadas 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são nécias. 5 são prudentes porque estão vigilantes, porque estão atentas à chegada do noivo e ao cortejo nupcial, e 5 são nécias porque não estão atentas, estão distraídas, estão dormindo, estão de alguma forma e não se precaveram para a chegada do noivo com o cortejo. E aí então são deixadas para trás. Então nós precisamos estar vigilantes e atentos. Então, meus queridos, a partir disso, nós podemos então pensar sobre no que essas parábolas, essa metodologia de Jesus, o poeta de Deus, nos desafia. As parábolas de Jesus mostram que ele ensinava de maneira clara e penetrante. O seu ensino foi poético, pois usou uma metodologia inusitada e libertadora. Como cristãos, nós somos desafiados a resgatar esta opção de Jesus na comunicação do Evangelho. Tal desafio se configura em pelo menos 2 direções. Primeiro, a contextualização. E em segundo, uma comunicação eficaz. Contextualização. Talvez essa palavra seja, às vezes, inédita para alguns, mas contextualização é uma palavra que tem sido já usada há algum tempo com os adeptos da chamada teologia da missão integral. Da década de 80 para cá, muito se tem falado desse tópico também da missiologia, que é contextualização. A igreja, ela precisa se identificar com o contexto em que ela está inserida. Tal ideia tem sido defendida como consequência da doutrina da encarnação. Lá no Evangelho de João 1,12, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tabernaculou entre nós, se identificou com o nosso mundo, com o seu contexto, com a sua cultura, com a sua gente. Daí, contextualização é a ideia de que a igreja, os pregadores, os cristãos, todos nós precisamos, se queremos comunicar o Evangelho, se queremos transmitir a mensagem de Jesus, nos identificar com a cultura, com o contexto no qual nós estamos inseridos. Jesus se identificou com o povo galileu e usou histórias que facilmente foram assimiladas, e se isso aconteceu, nós também devemos nos identificar com o povo de nossa terra para melhor lhes comunicar a mensagem do Evangelho. Paulo é um exemplo disso, porque ele declarou lá em 1 Coríntios 9:22, firmes fraco para com os fracos, firme de tudo para com todos, para de todos os modos ganhar alguns para Cristo. Robson Cavalcante, famoso bispo anglicano, dizia que todos nós cristãos precisamos de alguma forma mergulhar na cultura brasileira, se queremos pregar o Evangelho na cultura brasileira, para, ao nos identificarmos com ela, podermos transmitir de forma mais eficaz, de forma mais encarnacional,
a mensagem cristã. Daí que nós precisamos conhecer mais a nossa cultura, precisamos conhecer e nos identificar com ela para poder transmitir a mensagem do Evangelho de maneira contextualizada. Uma segunda questão é a comunicação eficaz. Jesus soube comunicar o seu ensino de maneira magistral, de forma que, acertadamente, ele pode ser chamado de um mestre por excelência. Sua pedagogia revelou uma comunicação eficaz e transformadora. As parábolas foram a metodologia libertadora, transformadora que Jesus usou para comunicar de maneira eficaz a sua mensagem. Se queremos ser seus seguidores, nós precisamos descobrir como comunicar o Evangelho às novas gerações e ao homem moderno de maneira eficaz. Aqui lembro de uma passagem, 1 Coríntios 14:8, quando Paulo diz assim: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O problema é que muitas vezes a mensagem do Evangelho para essa geração tem tocado, tem soado como uma trombeta incerta. Nós muitas vezes não estamos sabendo comunicar de maneira eficaz, mostrando a relevância do Evangelho para o homem moderno. Tanto é que o mundo, as pessoas estão cada vez mais perdidas e o Evangelho não tem tido esse poder de atração para muitos na modernidade. E aí nós podemos lembrar de uma famosa frase do teólogo suíço Karl Barth, que dizia que os cristãos devem ter uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Isso porque é preciso comunicar a mensagem da Bíblia para os fatos da atualidade, para o mundo da atualidade, a partir do jornal. Daí é que nós temos que comunicar o Evangelho de tal modo que ele seja atual e relevante para essa geração. Podemos então concluir essa nossa reflexão, esse nosso estudo bíblico, mostrando que Jesus foi sim o poeta de Deus, porque usou as parábolas de uma forma maravilhosa e comunicou de forma eficaz a sua mensagem ao povo simples daquela época. Queridos, nós também precisamos, se queremos seguir os passos de Jesus o Nazareno, resgatar uma metodologia onde a comunicação do Evangelho seja eficaz para este mundo, para essa geração. Deus abençoe a todos. O material desse nosso estudo está também disponível na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Amém.